paz, irmãs. Bem-vindo a mais um estudo do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Estamos entrando no capítulo 6 do estudo desse livro. E vamos ler juntas lá em Gênesis 2:23. Esse versículo é o que vai mudar todo o nosso estudo. Lá em Gênesis 2:23 vai dizer o seguinte: E disse o homem: Esta, afinal, é os ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. No capítulo 6, nós vamos aprender sobre as mentiras em que as mulheres acreditam sobre o casamento. Quando Adão diz que Eva é osso dos ossos dele, ele enfatizou, por meio de um poema que está escrito em Gênesis 2:23, sua alegria em encontrar sua esposa, de receber esse presente de Deus. E esse elo, essa alegria foi quebrada depois da queda, depois do pecado. Nós vamos ver isto lá em Gênesis 3:11 ao 13. Vai dizer o seguinte: Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Esse elo, essa alegria que Adão recebeu por ter recebido Eva, de ele dizer que ela era osso dos ossos dele, por isso se chamaria varoa, foi quebrado. Esse elo que o casamento tinha de início, que Deus planejou, foi quebrado com a queda. Quando Adão disse: Foi a mulher que tu me destes por esposa, que me deu para comer da árvore, e eu comi. Nancy, no livro, vai dizer o seguinte: Em vez de fornecer uma liderança amorosa para sua esposa, o homem estava agora propenso a extremos que variam do controle dominador ao distanciamento passivo. A proteção que havia concedido à mulher sobre sua cabeça espiritual foi removida, e o espírito independente que ela demonstrou para com Deus agora se revela com o marido, deixando-a vulnerável a maiores mentiras, pecados e ataques. O que era para ser um relacionamento alegre e fértil e íntimo entre um homem e uma mulher e seu Deus agora se torna um campo de batalha. E assim tem sido em todos os nossos casamentos desde então, tal como acontece com todas as outras áreas de nossa vida. A mentira é o maior instrumento de Satanás para alcançar seus propósitos destrutivos para o casamento. Se ele conseguir que maridos e esposas acreditem e ajam de acordo com as mentiras dele, alcançará o alvo de colocá-los em cativeiro, roubando sua alegria e destruindo seus relacionamentos. Depois da queda, Satanás tornou o casamento uma disputa eterna entre dois pecadores. Ele tornou algo que seria bom, planejado por Deus, em algo de disputas, de distanciamento, de rivalidade. De culpa, de um se afastando do outro, um culpando o outro. E nós vamos ver algumas dessas mentiras. A gente percebe essa mentira, esse plano de destruir o casamento lá em Gênesis de uma forma muito clara ao longo da história. A gente vê como foi modificada as famílias ao longo da história. Aquilo que Deus planejou vem sendo modificado pelas ações e pelos planos de Satanás, que tenta a todo custo destruir a família, com planos que eu não posso nem mencionar aqui. Com homens se relacionando entre si, mulheres também, e pessoas individualistas, pessoas que colocam a felicidade e o seu ego acima do outro, acima daquilo que Deus planejou para o casamento. E isso vem modificando as famílias. O homem querendo se tornar seu próprio Deus, o seu próprio guia, agindo de acordo com o seu ego e com a idolatria que há no seu coração, vem fazendo com que as famílias, ao longo do tempo, venham se modificando do propósito original que Deus planejou para todos nós. Só que Deus nos chama, por meio da sua palavra, a cumprir aquilo que Ele planejou. É tanto que Ele até vai falar lá na Bíblia, no Novo Testamento. Ele vai usar o casamento como uma analogia de Cristo e a sua igreja, para vocês verem como é tão precioso aos olhos do Senhor o casamento, que Ele vai usar para expressar Cristo e a igreja no Novo Testamento. E vamos ver agora uma das mentiras que Nancy vai colocar aí no capítulo 6, em que a gente acredita sobre o nosso casamento. A primeira delas é: tenho de ter um marido para ser feliz. Essa pega várias mocinhas ansiosas que estão na igreja, que a todo momento desejam e querem, e isso se faz a sua vontade suprema de querer se casar, porque acha que só pelo casamento vai ser feliz, ou só pelo namoro vai ser feliz. Só que isso é uma distorção da verdade. É uma sutil distorção da verdade, para ver como Satanás usa a própria palavra de Deus para enganar os corações e plantar mentiras disfarçadas de verdades no meio da igreja. Ele fala que alguns ensinamentos surgem, algumas irmãs, algumas vezes, sem perceber, acabam disseminando essas coisas e dão muita ênfase, o casamento, porque tem que se casar, porque tem que ter filha, porque isso e aquilo. E acabam esquecendo que também Deus chama algumas pessoas para a solteirice. E quando você está na solteirice, isso também é muito bom, porque é o tempo que a gente tira para viver para a glória de Deus, para se dedicar somente a Ele. E a solteirice também deve ser algo bom. O casamento não é o ponto máximo da felicidade para o cristão. Deus também nos chama ao casamento, e o casamento é o plano dele, é algo bom, é onde encontramos a felicidade. Mas a única e a verdadeira felicidade só podemos encontrar em Cristo, só podemos encontrar um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. O casamento ou qualquer outro relacionamento, amizade, um namoro, qualquer outro relacionamento não nos vai
não nos tornará totalmente felizes, completos e realizados. Somente Cristo poderá fazer isso por nós. Por isso que isso é uma mentira e por muitas vezes se torna em uma mentira. E é por isso que muitos divórcios acontecem. Muitos cristãos têm se separado, algo terrível para a igreja. Muitos cristãos têm ingressado em relacionamentos cedo demais, em namoros cedo demais, um termina e um volta, namora com um, namora com outro, tentando satisfazer algo que somente Cristo vai poder fazer. É algo que Satanás tem usado no nosso meio e que a gente deve alertar as mais jovens, aquelas que não são casadas. Devemos falar com as jovens e ensinar aos jovens também que a solteirice também é algo bom, é algo do Senhor. E algumas dessas mentiras infiltradas, elas surgem como verdade. E algumas delas são as seguintes. O casamento tem como propósito felicidade e a realização pessoal. Alguém perfeito para amá-las e passar a mão na cabeça quando estiverem erradas. Essa é uma das verdades. A gente considera que felicidade é aquele ponto em que a gente vai encontrar uma pessoa que vai passar a mão na nossa cabeça, não nos repreender quando estivermos erradas. E alguém perfeito que nos dê atenção a todo custo e a todo momento. Só que isso não existe. E se você é crente e está procurando um casamento, então pode esquecer isso. Porque como a palavra de Deus vai falar, que os maridos foram instituídos como líderes para ser o exemplo de Cristo no lar. Com certeza, se seu marido realmente for um crente, ele não vai agir dessa maneira, passando a mão na sua cabeça para as coisas erradas. E o casamento, a gente sempre vai encontrar imperfeições no outro. Sempre vai ter dificuldades. Ninguém é perfeito, são dois pecadores se unindo. Então, não espere se casar para ser feliz. A verdade é que o casamento foi feito para glorificar a Deus, somente a Deus, e não a nós mesmos, e não o nosso desejo, o nosso ego. Foi feito para glorificar a Deus, e esse é tanto que ele usa essa analogia do casamento entre Cristo e a sua igreja. E Nancy vai dizer o seguinte, nesse ponto. A verdade é que aqueles que insistem em fazer as coisas do seu jeito, muitas vezes acabam com mágoas desnecessárias, ao passo que aqueles que esperam no Senhor sempre recebem o melhor dele. Então é melhor não se apressar, não buscar a felicidade em outros lugares e acabar se decepcionando mais lá na frente, mas sim esperar no Senhor. Ele sabe o melhor para nós e o tempo certo para cada um de nós. A segunda mentira que Nancy vai destacar é a seguinte. É minha responsabilidade mudar meu companheiro. Esse pensamento vem desde lá do Éden, vem desde o jardim. A gente vai ver lá em Gênesis 3, no verso 6, o seguinte. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ela não apenas quis mudar a si mesma, a sua forma de ver, mas ela também queria mudar Adão. E isso vem desde o Éden. E isso foi piorando e piorando ao longo do tempo. E é uma característica natural das mulheres, querer consertar, querer mudar. Nós temos essa característica de querer transformar tudo ao nosso redor. Os filhos, os companheiros, a família, até mesmo os animais de estimação. A gente quer mudar a nossa própria vontade, ao nosso próprio querer. E isso gera frustração e conflito. E nos leva a imaginar que esse poder de mudar, de transformar é nosso. Ao contrário, esse poder de transformar e de mudar pertence a Deus. Somente Ele pode trazer transformação à vida de outra pessoa. Nós não temos poder para isso. Somente Ele pode transformar o nosso lar, o nosso ambiente, nossos familiares. Somente Ele pode trazer mudança. Nós não podemos fazer algo forçadamente. Somente Ele. Quanto mais agimos de maneira forçada, mais piora a situação, mais frustração aparece, mais ignorância e rejeição da parte dos outros. E não é dessa forma que devemos agir, mas sim o nosso dever é orar pelo outro. É, em nosso proceder, demonstrar que somos de Cristo e que estamos servindo a Deus e a maneira certa de fazer as coisas pelo nosso proceder e pela oração. Somos convidadas a orar, porque o poder não é nosso. Então, se a gente quer, se algo está diferente daquilo, que a gente acha que é correto, que está segundo a palavra de Deus, o que a gente deve fazer é nos humilhar aos pés do Senhor e colocar nossas orações, nossas petições diante dele, porque somente ele pode mudar, somente ele pode transformar vidas e histórias e casamentos, somente ele pode transformar completamente as pessoas, porque a transformação humana, ela é falha e imperfeita, mas quando Deus, com seu poder, age sobre a vida dos humanos, age sobre nossas vidas, ele transforma de uma maneira que não podemos imaginar quão grande e gloriosa é, e é para a glória dele. Nesta mentira também, nós tiramos o nosso olhar para aquilo que deveria ser consertado em nós mesmos. Às vezes a gente quer consertar a todo custo as outras pessoas e esquece que talvez esse erro esteja em nós mesmos. Talvez esse defeito esteja em nós mesmos e talvez a gente que deva ser consertada, nós que devemos ser moldadas. E muitas vezes a gente quer a todo custo consertar o outro e esquece de olhar para dentro de nós, para ver onde estamos errando, se o pecado está em nós e não no outro. E isso nos faz distanciar de Deus. Mas quando a gente olha para nós mesmos, primeiramente, visando olhar primeiro onde está o nosso erro, antes de olhar onde está o erro do outro, nós nos aproximamos de Cristo e nos colocamos mais em oração. E isso também é um meio de transformar a vida do outro que está ao nosso lado, quando percebemos nossos erros. E
querer fazer isso, essa responsabilidade de mudar o companheiro, também tira a responsabilidade, toma o lugar de Deus, usurpa o trono de Deus, que o poder e todas as coisas pertencem somente a Ele. E também o lugar do Espírito Santo. A gente vai querer trabalhar no lugar de Deus e do Espírito Santo. Querer tomar o lugar de Deus, de transformar, de agir com poder, e do Espírito Santo de convencer. Muitas vezes a gente quer agir dessa maneira, e isso é errado, isso é pecaminoso. Vamos ver o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Ela não chegou para José e forçou a ele acreditar que o anjo realmente apareceu para ela. Ao contrário, ela chegou para José e falou que aquilo que ela recebeu da parte de Deus, e José ia deixar ela em secreto. E ela não foi lá, bateu na porta de José e falou: por que você está fazendo isso? Você não pode fazer isso, veio da parte de Deus. Não, ela simplesmente confiou na palavra de Deus e ponderou naquilo que Deus colocou no coração dela, porque ela sabia que aquele Deus, aquele mesmo Deus que veio em palavra a ela por meio do anjo, ela ponderou naquilo e sabia que o mesmo Deus iria transformar toda aquela história. Ele estava guiando aquela história, o poder estava sobre as mãos dele, que Deus era soberano sobre tudo aquilo. Ela esperou, ela não agiu de maneira precipitada e forçadamente. Mas ela esperou e ficou em silêncio a todo momento, porque ela conhecia o poder de Deus e sabia que a história da vida dela e aquilo que Deus deu a ela estava sobre as mãos de Deus. Ela sabia que Deus era soberano, então ela se silenciou, esperou e confiou que Deus transformaria a história dela. E Deus transformou. O anjo aparece a José e fala que Maria conceberia, daria a luz ao próprio Filho de Deus. E depois José volta a Maria e fica com ela até a vinda do Salvador. Fica com ela e transforma ali aquela família, né? E também crê, é transformado por aquilo que o anjo revelou a ele também. E nós devemos, como eu falei, orar e demonstrar através de nossa vida aquilo que Deus quer para nós, e não de maneira forçada, precipitada. Vamos ver o que está lá em 1 Pedro 3, que Pedro vai nos dizer. Pedro 3 vai dizer o seguinte, do 1 ao 4. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ele nos chama a abandonar aquilo que é exterior e nos revestir de um espírito manso e tranquilo, sabendo que Deus guia toda a nossa história e que Deus é soberano. A terceira mentira é a seguinte: meu marido deve me servir. Algumas de nós acham que o casamento, a vida cristã é assim, que nós devemos ser servidas. E aí está o ponto de idolatria, de querermos ser Deus e tomar o lugar de Deus. Queremos a todo custo sermos servidas, sermos vistas, elogiadas e sermos glorificadas no lugar de Deus. Queremos ser servidas no lugar de Deus, em vez de servirmos ao outro. E isso vem muito com o pensamento feminista que surgiu. E esse pensamento adentrou a igreja e foi moldado de uma forma que parecesse sincero e verdadeiro no meio da igreja, o pensamento feminista. Que devemos ser servidas, que tudo é para nós, que tudo é sobre nós, que tudo é nosso direito. Mas não. Isso é um pensamento totalmente errado, totalmente pecaminoso. O feminismo é obra de Satanás no mundo e no meio da igreja. É algo destruidor, é algo que destrói a imagem da mulher, é algo que diminui aquilo que Deus planejou e criou para a mulher. O pensamento feminista fala muito que a Bíblia diminui a mulher, que essa questão de se submeter é algo que destrói a mulher, casamento, família. E esses são os pensamentos dessas ideologias da nova era. E é algo completamente contrário àquilo que Deus nos ensina. Porque, ao contrário do que elas dizem, a palavra de Deus, ela sim protege as mulheres. Ela sim dá voz às mulheres. Quantas mulheres não tiveram voz ouvidas pelo nosso Deus aqui nessa palavra? Quantas mulheres não foram transformadas? Quantas mulheres não são mulheres maravilhas que estão escritas aqui nas Escrituras? Como Débora, como Ana, como Maria, mãe de Jesus, como tantas outras mulheres que dá voz. Jesus deu voz às mulheres. Jesus é aquele que verdadeiramente nos livra da opressão e de todas essas palavras estreladas que elas usam. Jesus realmente cuidou das mulheres, cuida das mulheres. Somente neles podemos encontrar verdadeiro significado e alegria. Somente neles temos nossas vozes ouvidas. E Jesus é um exemplo claro disso. A gente vai ver lá nos evangelhos quantas mulheres se aproximaram de Jesus. A mulher mesmo que se aproximou dele quando ele estava ceando na casa de Simão, o leproso, e ela se ajoelha aos pés de Jesus. Ele não expulsa ela de lá, mas ele fala que a história daquela mulher seria ouvida. O feminismo, pelo contrário, diminui a mulher. E quem pensa ao contrário nos ensinamentos dela é excluída e tirada de sua presença, ao contrário de Cristo, que nos acolhe, que nos dá voz. E
a gente não deve ser levada por esses pensamentos. E não deve servir esperando ser servida. Como muitas de nós às vezes fazem. Não, vou fazer isso aqui pelo meu esposo, depois ele faz aquilo ali por mim. Não, a gente deve servir sem esperar ser servida. Se ele servir, que bênção. Mas se não, glória a Deus também. A gente está fazendo aquilo ali para a honra e glória do Senhor. E quando a gente serve ao outro, a gente também está demonstrando uma vida piedosa. Uma vida que Deus deseja. Primeiramente servindo a Cristo, sem esperar que Ele nos recompense. E depois aos nossos companheiros. Vamos ver o que diz lá em Lucas 22, 26. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Lá em Provérbios 31 também vai falar sobre a mulher virtuosa. Como é o comportamento dessa mulher. O que é que ela faz? A mulher virtuosa vai dizer o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de joias finas. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. O que é que ela faz? Ela segue o marido dela, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E lá em Provérbios 31 vai terminar dizendo o seguinte: que o marido dela e os filhos dela se levantam e chamam ela de ditosa, e seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A quarta mentira é a seguinte: se me submeter ao meu marido, serei infeliz. Isso começa lá em Gênesis 3, 6, que vai dizer: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, que comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Eva sai debaixo da proteção de Adão. Ela age pelas próprias mãos dela. Ela decide não se submeter àquilo que Deus colocou no coração de Adão e que Adão também instruiu ela a fazer. E daí surge essa questão de serem infeliz se me submeter ao meu marido. E é isso que o feminismo vai trazer, que a submissão é algo ruim, que é algo que traz pesar, que é algo que nos oprime. Mas na verdade é que se submeter ao nosso marido é um ato de amor e obediência, primeiramente ao Senhor. E nem se vai dizer o seguinte: a responsabilidade de uma mulher de se submeter à autoridade do marido não faz dela menos valiosa ou significativa que o marido dela. São algumas faltas de compreensão do feminismo a respeito sobre a submissão. Nancy continua dizendo: os maridos têm o mandamento de amar as esposas como amam a si mesmo, da mesma maneira altruísta, sacrificial e servicial que o Senhor Jesus amou sua igreja e deu a vida por elas. Outra mentira vai surgir e vai dizer: a mulher não deve fornecer informações ou expressar opiniões ao seu marido. A verdade é que ela precisa da informação e da visão que ela é capaz de trazer a respeito de várias situações. Isso também significa que uma vez que a mulher graciosa e humildemente tenha expressado sua opinião sobre o assunto, caso o marido escolha agir contrariamente ao seu conselho, ela deve estar disposta a recuar e confiar em Deus quanto às consequências da decisão do seu marido. Lembrando que ele também é uma liderança, uma autoridade instituída sobre nós. Nancy também vai dizer: outra mentira. O marido está sempre certo. Algumas coisas que vêm à nossa mente como mentira. E Nancy vai dizer a verdade é a seguinte: o modo número 1 de influenciar o marido como esse não é por meio da súplica chorosa, lógica irresistível ou lembretes persistentes, quando o marido se acha sempre certo. A forma de influenciá-lo não é por meio de súplica ou lembretes constantes, mas por meio da submissão. E a quinta mentira é a seguinte: se meu marido é passivo, tenho de tomar a iniciativa ou nada será feito. Sempre queremos sair à frente e tomar a iniciativa. Parece algo bem semelhante ao que Eva fez lá em Gênesis 3:6. Tomou do fruto e tomou a iniciativa. E isso é errado. É tanto que Eva tomou a iniciativa, ela quis tomar a iniciativa por Adão. Possivelmente ela achava que se perguntasse a Adão: você vai querer este fruto? Talvez ele recusasse. E ela, para tomar a iniciativa, ela vai e come e depois entrega ele para que ele coma também. Ela toma a iniciativa por ele. E ela traz essa revolução e é uma coisa que vai ficar em nossos corações e a gente vai permanecer fazendo, cometendo este mesmo erro. E ao contrário de fazermos isso, devemos depositar aos pés de Deus aquilo que nós desejamos que venha a ser mudado e transformado em nosso companheiro, em nosso esposo, e confiar naquilo que Deus irá preparar. Vamos ver algumas dos exemplos de tomar a iniciativa e de agir sem consultar a Deus, sem obedecer a Deus, que trouxeram consequências desastrosas. E algumas delas estão na Bíblia. Lá em Gênesis 16, vai dizer assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva,
e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que me fazes a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Olha aí a consequência que vai trazer. Traz um afastamento, destrói um laço aí no casamento de Sara e de mais tarde Sara e Abraão. E traz também uma consequência para toda a vida. Vemos a consequência aí dos conflitos entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, os descendentes de Abraão. Vemos esses conflitos até hoje, até os dias de hoje. Essa foi a consequência de Sara agir sem esperar aquilo que Deus já havia destinado a eles. Em vez de esperar por Deus, que Deus agiria, ela resolveu agir por si mesma e isso trouxe consequências. E a última mentira é a seguinte: às vezes o divórcio é uma opção melhor do que continuar com um casamento ruim. Isso acontece, essa mentira surge por construirmos uma visão romantizada dos contos de fadas a respeito de relacionamentos e casamento. Que a gente acha que casou, vem o príncipe no cavalo branco e nos leva para um castelo longe da cidade e lá seremos felizes para sempre, como os contos de fada. É um conceito romantizado que a gente carrega desde a infância e a gente quer a todo custo idealizar esses contos de fada. Também é por meio de uma visão secularizada e ideologia feminista que vem essa questão de é melhor o divórcio do que continuar com um casamento ruim. Esse é um pensamento ideológico feminista e secularizado, que se tá ruim, devemos acabar. Se não estamos sendo felizes, devemos acabar. Se tá tendo problema, devemos terminar. E acontece que isso é errado. Cristo vai falar sobre o divórcio. Não, a menos por traição. E mesmo assim ainda há perdão para isso. E ele vai dizer que há reconciliação, que há transformação para essas coisas que a gente acha que não tem mais conceito, dá através dele, que pela busca dele podemos receber transformação e renovação nos relacionamentos, no casamento. E não o término deles. E esse pensamento sobre o divórcio também é um pessimismo e elevação dos sentimentos e do alter ego. A gente coloca o nosso ego e nosso desejo e acaba que por meio disso a gente eleva nossas emoções e nossos pensamentos. Não estou dizendo que toda emoção, que todo sentimento é ruim, mas muitas vezes nós elevamos eles a ponto que eles se tornem pecaminosos. E isso nos leva a pecar e nos afastar do Senhor e fazer coisas trágicas e terríveis, como pensar até mesmo no divórcio, em colocar os nossos sentimentos e emoções acima da verdade de Deus, do que Deus deseja. De colocar o nosso ego acima de todas as coisas. De idolatrar o nosso ego e nossos sentimentos. Nancy vai dizer assim no livro desse capítulo. Ela vai dizer o seguinte: o engano não costuma começar com mentiras completas. A maioria delas seria rapidamente rejeitada. Ela começa com verdades parciais misturadas com mentiras parciais. Começa sutilmente com pensamentos que parecem verdadeiros e emoções que sentimos que são verdadeiras. Ela vai citar alguns pontos. Então, seu novíssimo marido esquece o aniversário de 2 anos do dia em que vocês se conheceram, ou ele chega com uma hora de atraso para um encontro, esquece de ligar avisando, combina que vocês dois irão trabalhar no departamento da pré-escola da igreja, diz aos pais deles que você estará lá no Natal, e esquece que você quer passar com seus pais, ou qualquer outros delitos. Ele é sempre imprudente, ele não se importa de ter me machucado, é impossível conviver com ele nunca vai ser diferente. Algum outro homem do trabalho é sempre mais preocupado e atencioso, ele não trata a mulher dele dessa forma, não há como esse casamento dar certo, eu seria mais feliz se estivesse casado com fulano de tal. Se meu marido não me ama e não me respeita, eu tenho o direito de deixá-lo. Às vezes duas pessoas simplesmente não conseguem fazer um casamento funcionar, não fomos feitos um para o outro. É melhor conseguir um divórcio do que continuar com um casamento infeliz. Não tenho nenhuma alternativa e não tenho como ficar casada com ele. A mulher deste cenário, desses pontos que ela colocou aqui, convenceu de que seu marido é totalmente ou quase totalmente culpado. Ela cega às necessidades ou aos erros em sua própria vida, ou pelo menos não está incomodada com seus erros, quando está com os dele. Vê os erros deles através de um telescópio e os delas através de um microscópio. Não ver a si mesma como pecadora, necessitada igualmente da graça de Deus. E isso nos torna juízes de nós mesmas, de querer agir como juízes. Nós agimos como juízes e condenamos o culpado, e nos esquecemos de olhar para os nossos próprios erros, de que somos pecadores, que também necessitamos da graça de Deus, que agimos errados, que magoamos os outros, que às vezes fazemos o outro infeliz. E a verdade é que nós devemos nos diminuir e amar ao próximo, em vez de sempre querer algo sempre para nós mesmos. Mas Deus nos chama a ser menos de nós e mais dele. E sendo menos de nós e mais dele, podemos realmente amar e cumprir os propósitos de Deus para o casamento, para aquilo que ele deseja. Nancy vai terminar da seguinte maneira, ela vai dizer da seguinte maneira para finalizar: o perdão é a única maneira de receber o melhor de Deus. E ela termina dizendo: o inimigo fez do casamento uma confusão e zombaria. Suas mentiras resultaram em inúmeras vidas e lares destruídos. Somente a verdade de Deus tem o poder de redimir, restaurar e renovar o casamento.
Somente através de Deus, aquilo que o homem deseja destruir e trazer divórcio, somente através de Cristo, a renovação e transformação de histórias e de vidas, somente através dele. Que possamos olhar para a verdade de Deus e aquilo que ele nos ensina e olhar menos para as mentiras. Ser mais de Deus em nossa vida e menos de nós mesmos. Que possamos aplicar a palavra de Deus em nosso coração. Deus abençoe. Oi galera, passando aqui bem rápido para falar que no final desse vídeo tem um lindo testemunho da irmã Cláudia, que ela conheceu a verdade que liberta e ela orou pelo esposo dela e Deus trouxe restauração a esse casamento. Glória a Deus. E lá na Bíblia vai dizer, em Jeremias 31:25, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Quando nós chegamos a Deus e nos colocamos diante dele, ele é capaz de restaurar. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas ele sim pode restaurar e mudar toda uma história. Glória a Deus. Confie nele e espere e ore que ele também pode fazer isto em sua história. Amém? Quem sou eu pra poder questionar dos teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim.